queria emitir aqui a minha opinião a respeito dessa polêmica que vem surgindo sobre o Bolsonaro e esse processo no STF, que tem gerado tanta discussão nas redes sociais. Mas eu quero começar essa reflexão exatamente pela questão de uma outra polêmica gerada também, que é o cerceamento, né, se deve ou não se publicar ou se republicar o livro de Hitler, Mein Kampf. A diferença, uma diferença fundamental entre a teoria revolucionária de Hitler e a teoria revolucionária de Marx é que, para você compreender a teoria revolucionária de Hitler, você lê um livro só, aquele programa político dele. A teoria de Marx, ela está dispersa em toda uma obra mais ampla e resumida por tentativa dele e de Engels no Manifesto Comunista. Mas Hitler está ali. Você lê um livro, você entende todo o programa dele, toda a proposta dele. E você vai poder ver também a experiência, a proposta, a ideia, como foi a prática fascista, nazista, do uso da juventude. Então eu fico me perguntando, às vezes, se essa polêmica também não está relacionada a um impedimento de se perceber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que essa polêmica não é só brasileira, tentar impedir que se perceba que o que está se aplicando é um conjunto de estratégias socialistas que horas foram mais enaltecidas pelo marxismo comunista, ora essas estratégias foram mais enaltecidas pelo fascismo nazista, inclusive o uso da juventude. E o domínio do parlamento. Hitler nunca fechou o parlamento ao vivo. Apenas o parlamento nazista era 100% nazista. E no meu entendimento, na minha leitura, me parece que está havendo uma tentativa de homogeneizar o Congresso brasileiro. Você vai tirando todos os empecilhos para a tomada do poder e tornar o Congresso brasileiro 100% bolivariano. É nesse ambiente que acontece o cerceamento da liberdade de expressão. É nesse ambiente que, caracterizado também pelo pouco estudo, pela pouca leitura, este ano, outra vez, o PISA, que é hoje o mais renomado exame de qualidade de ensino do mundo, feito pela OCDE, diagnosticou a educação brasileira como uma educação em que está em segundo lugar, pior em termos de leitura e interpretação. Pior em termos de leitura e interpretação. É nesse que se dá exatamente o cerceamento da liberdade de expressão. Na minha opinião, um dos valores mais sagrados dentro de qualquer ordenamento jurídico e dentro de qualquer estrutura republicana democrática. Eu não vou entrar no mérito, tenho minha opinião própria, mas não vou entrar no mérito aqui de quem falou o quê. E sim chamar atenção para essa cultura que está se desenvolvendo, revolucionária, de cercear a liberdade de expressão, onde professores vão sendo agredidos, professores vão tendo suas salas de aula invadidas, professores vão sendo agredidos moralmente, alunos, os próprios colegas, de colegas para colegas. Inclusive, é interessante, eu ter observado nas fotografias que a imprensa apresenta, o jovem brasileiro, dito revolucionário, ele está utilizando, inclusive, os mesmos símbolos que o hitlerismo utilizava. O hitlerismo utilizava a mão aberta, o braço estendido e a mão aberta. O anarquismo, ele usa o braço estendido e o punho fechado. O mesmo
os mesmos símbolos estão sendo utilizados, e eu fico me perguntando por que tanta preocupação com publicações de livros, publica uma tendência revolucionária, mas não publica outra, no ambiente onde as pessoas estudam pouco, todo mundo tem opinião formada e consolidada sobre tudo, e evidentemente não poderia ser outro, porque as pessoas terminam se tornando vítimas exatamente da estratégia declarada dos chamados formadores de opinião. A imprensa só publica o que ela quer, da forma como ela quer, as versões como ela quer, né? Hoje, se não fosse a internet, não é por acaso que ela vem se tentando censurar a internet. Não, se não fosse a internet, nós não teríamos acesso a outras versões, a outras informações que nós podemos ter. Inclusive, eu estou sempre convidando você a pesquisar na internet sobre o que eu falo. Tudo isso que eu estou falando aqui você pode encontrar na internet, né? Você pode, com facilidade. Essa experiência de criar uma juventude revolucionária que começa com o anarquismo no século XIX, né? Treinar uma juventude terrorista para praticar atos terroristas e empreender uma revolução. Essa ideia não é do século XX, ela é do século XIX. Né? A ideia de criar campos de concentração para os opositores não foi uma ideia de Hitler, foi uma ideia dos soviéticos, que Hitler imitou de maneira, inclusive, também bastante sofisticada. Né? Então, os socialismos, eu tenho chamado a atenção para isso, a tendência é uma só, a implantação de ditaduras através do cerceamento da liberdade. E, evidentemente que uma das principais formas de expressão da liberdade, que é a fala, o pensar e o falar, ela, no ambiente de preparo para a ditadura, a liberdade de expressão tem que ser cerceada. Né? Seja em sala de aula, seja na imprensa, seja nas formas de veiculação de informação. Se justifica, então, aquele indivíduo que se opõe a essas revoluções ser colocado como símbolo do mal e ser agredido, seja ele um professor, seja ele um parlamentar, seja ele um repórter, seja, enfim, qualquer pessoa que se opõe ao discurso revolucionário, como eu já expliquei em outros vídeos, está justificada a agressão, o xingamento, o cuspir, né? Exatamente por conta de que a questão é muito simples. Quem tem argumento, argumenta. Quem não tem, agride. Quem tem cultura, contra-argumenta. Quem não tem cultura, ofende. A agressão é própria de pessoas de pouca cultura. A falta de argumento faz com que o indivíduo, para vencer o debate, tem que ser no grito, tem que ser na ofensa, tem que ser na intimidação. Por isso que, para implantar toda a ditadura, é preciso o cerceamento da liberdade de expressão, né? E usar os jovens para isso é uma história que já se vai há quase 200 anos. Infelizmente, sem ter dado certo. Inclusive, eu tenho visto nas fotografias que a imprensa publica das manifestações de jovens, seja nas ruas, nos corredores das universidades, o mesmo símbolo fascista que ocorreu no século XX. O hitlerismo utilizava a mão, o braço esticado e a mão aberta. O anarquismo, ele utiliza o braço esticado e o punho fechado. É impressionante que, por falta de cultura, os jovens produzir o mesmo receituário que há quase 200 anos vem sendo aplicado e tendo resultado. Né? Então, fica aqui essa minha breve reflexão, lembrando que é nesse caos político e jurídico que se implanta uma ditadura socialista. E Marx já tinha dado o receituário. Se não existem as condições objetivas para se implementar a revolução e a ditadura, crie essas condições objetivas, que foi o nome que Marx deu, ao contexto para se implantar uma revolução e uma ditadura.
Então preste bem atenção no que está acontecendo com o seu país. E antes de você defender qualquer cerceamento da liberdade de expressão, pense que nada lhe garante que no ambiente de cerceamento das liberdades, você não venha a ser também a próxima vítima. Muito obrigado pela sua atenção.